Bom dia a você, bom dia a todos que participam conosco aqui na Sagres. Um prazer estar com todos nesta segunda-feira. Prazer ter você com a gente aqui, Baldi. A gente vai falar de política, mas antes, sobre essa iniciativa, né, de buscar na ANEEL providências em relação ao serviço prestado aqui de distribuição de energia em Goiás, né, o serviço prestado pela multinacional italiana Enel. Você conversou com o presidente da ANEEL, qual foi a intenção e que resultados você traz aí para Goiás de Brasília nessa tentativa aí, Baldi? Rubens, exatamente. Nós que vivenciamos o dia a dia do serviço da Enel, é bom a gente explicar para o nosso ouvinte, para aquele que participa conosco, a diferença. A Enel é a distribuidora de energia elétrica que substituiu a CELG. E a ANEEL é a agência reguladora que fiscaliza e que regula todo o setor elétrico no Brasil. Portanto, quando nós vivenciamos, seja na nossa residência, na nossa casa, os serviços que são hoje ofertados na energia elétrica, seja na indústria, sou industrial em Anápolis, eu sei, todos que sabem disso, é quase que impossível a gente fazer uma expansão hoje no nosso parque industrial pela falta de energia elétrica, ou seja, na produção rural. Hoje, nós produzimos em São Miguel do Araguaia, e é praticamente impossível, Rubens, a gente conseguir também expandir. Há quase 5, 6 anos, a conversa é sempre a mesma, desde que eles iniciaram os seus trabalhos aqui anteriormente. Portanto, eu fui à ANEEL para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo e que, de forma alguma, permitíssemos que, caso haja, na eventualidade de ser necessário a venda da Enel para uma outra empresa pela falta de capacidade de cumprir os seus compromissos, que eles possam ganhar sequer R$1 de lucro financeiro com essa venda da empresa Enel para um outro investidor. E é possível que isso fique na regra mesmo, Baldi, que se a venda acontecer, que essa impossibilidade de ter lucro, isso pode ficar na regra? A ANEEL pode definir isso? Isso é realmente possível? Olha, Rubens, ali foram tratados com o diretor-geral, André Pepitone, algumas situações. E disse a ele de forma clara que existe sim possibilidades. Nós temos o valor de aquisição, que é aquele que todos nós conhecemos, que foram um pouco mais de R$2 bilhões, ao qual o governo do estado, à época, vendeu à distribuidora. E temos aí o que hoje, pelo que ouvimos dizer, que alguns bancos que fizeram uma mensuração de valor de mercado estariam entre 8 a 10 bilhões de reais. Portanto, tem que se apurar, como a ANEEL, que é a agência reguladora, faz ano a ano, do que foi de fato investido, aonde foi investido, faça a dedução desse investimento com aquele valor de aquisição e não permita-se, numa transferência de concessão, porque isso é o que de fato ocorrerá, né, na venda de uma empresa para um terceiro, investidor interessado e transferirá a concessão para que possa-se, então, nós goianos, termos alguém que consiga investir e consiga executar. Por quê? Porque aqui, o ouvinte, para nos entender, se a Enel ela contratualizou que ela tem que atender indicadores pelo determinado período de 5 anos, e se por 2 anos ela não conseguir atender, ela terá a caducidade. E o que é a caducidade? É o interrompimento, a interrupção da concessão, pois ela vai ser extinta e a ANEEL determinará que esse ativo, quer dizer, a distribuição da energia elétrica de Goiás, será então assumida pelo governo federal, que é o poder concedente. Portanto, para evitar, segundo as palavras da ANEEL, que haja a devolução para o poder concedente, que é o governo, e que então possa então, ter uma incapacidade de investimento, a Enel seria vendida a um terceiro com capacidade para investir e para assumir e realizar esses compromissos. Portanto, se de fato, como eu disse, for necessário vender a Enel para um terceiro, para que ele possa investir e a gente possa ter esses nossos problemas do dia a dia resolvidos, que não se permita que ela possa ter sequer R$1 de ganho financeiro com essa operação, com qualquer interessado que possa ser encontrado. O Alexandre Baldi, presidente do PP, aqui, ex-deputado federal, falou sobre a caducidade, né, possibilidade de caducidade desse contrato com a Enel a partir do não cumprimento de metas. Só para lembrar, os dois principais indicadores é a frequência de quedas de energia e a duração dessas quedas. Na frequência, a Enel hoje atende à meta que é estabelecida, mas na duração não, tá distante ainda. Ou seja, quando cai a energia, demora demais para voltar e
demora mais do que está estabelecido na meta lá pela ANEEL, pela agência reguladora. O Alexandre Baldi está com a gente para falar sobre isso, porque ele buscou as informações na ANEEL, mas também para falar sobre política, com seus questionamentos aqui, com o que você quiser perguntar. Samuel Straioto, Alexandre Baldi conosco. Presidente, bom dia. Muito obrigado aqui por atender novamente o nosso convite, participando aqui desta edição do Sinal Aberto. Bom, presidente, ainda sobre esse processo de caducidade da Enel, acho que é importante aqui uma explicação. Esse prazo de 5 anos, a Enel teve condições mais flexíveis em relação às outras concessionárias de distribuição de energia elétrica no país, justamente por conta do processo de venda da CELG. Então, houve essa flexibilização no prazo de 5 anos e agora esse prazo termina no final de 2022. Nesta reunião que o senhor participou lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, quais sinalizações que nós tivemos em relação aos possíveis desdobramentos dessa possibilidade de caducidade, de perda da caducidade da Enel e, da mesma forma, também levando em consideração esse poderio econômico que o senhor se referia na resposta anterior? Samuel, bom dia. Prazer estar contigo novamente aqui na Sagres. Bom dia àqueles que estiverem entrando conosco. Só para complementar o que o Rubens Salomão falou há pouco, é importante entender que a Enel ela não cumpre os indicadores que estão estabelecidos, Samuel, no contrato. Portanto, todo e qualquer investimento, segundo as palavras de alguns que são dentro da agência reguladora, que eles realizarem em 2022, seria incapaz de permitir que estes indicadores fossem trazidos para dentro daquilo que é o limite prudencial, para que não fossem, então, os 2 anos atingidos pelo péssimo serviço prestado. E aí sim evitaria-se a caducidade. Portanto, foi comentado que, independente de quanto investimento eles fizessem esse ano, é impossível que assim possa se evitar a caducidade, haja vista o quanto eles estão longe e fora desses padrões mínimos de serviços prestados aqui dentro do nosso Estado pelos esses 2 itens, como disse o Salomão. Agora, eu quero dizer a você, Samuel, o entendimento da ANEEL como agência reguladora, que as experiências das distribuidoras de energia elétrica em outros estados que voltaram para o poder concedente foram piores do que aquelas que foram transferidas por um terceiro investidor. Por isso que aqui nós não queremos e não podemos ser radicais, no sentido de que, se for então identificado que é melhor que ela faça essa transferência vendendo o ativo, que é a distribuição de energia elétrica, para um terceiro interessado, nós temos sim que fazer essa discussão, audiências públicas, debater com a sociedade e avaliar se é de fato o melhor para o Estado de Goiás. Porque se volta para o poder concedente, o Estado tem que fazer um novo leilão, que é uma nova licitação, e aí entre 1 ano e meio a 2 anos, nós estaríamos sem capacidade de investimento pelo poder concedente. Quer dizer, nós amargaríamos pelo menos mais 2 a 3 anos com a realidade que nós temos atualmente, de acordo com o que era aquilo que era vivenciado pela CELG. Portanto, não queremos isso de volta. Por isso que eu disse ao diretor-geral da ANEEL que, caso se faça extremamente necessário que essa venda, transferindo a concessão da Enel para um outro interessado investidor, para que se apure todo o resultado financeiro que possa existir e que ele fique dentro da própria concessão, ou seja, devolvido na conta dos goianos, que vão ser justamente reposicionados, pelo menos pelo mínimo, né, do que vivenciamos esses últimos anos, ou que ele possa, então, ser objeto de investimento dentro dessa concessão pelo próximo investidor que entrará. Portanto, eu dei ali algumas alternativas, elas estão sendo avaliadas e refletidas pela ANEEL, que é a agência reguladora, para que nós não possamos permitir lucro na venda da Enel pelo investidor que não realizou os compromissos com todo o Estado de Goiás. O senhor busca soluções por vias administrativas, aí pelo seu relato, não sendo viabilizadas. O partido, o senhor, na direção do partido, pode tentar algum tipo de ação por meio de vias judiciais? Olha, Samuel, iremos sim entrar por meio de via judicial. Por enquanto, o diálogo tem sido franco, transparente. O diretor da ANEEL deu total abertura para nós, para que nós pudéssemos, então, dialogar, levarmos, então... Eu tenho experiência, já fui, por parte do Estado,
experiência em concessão de ativos e objetos do Estado. Então, quer dizer, não estou falando de algo que eu não sei ou que eu não tenho experiência. Participei, inclusive, né, do Congresso Nacional, enquanto deputado, da lei que permitiu a transferência de concessões, sobretudo no setor ferroviário. Portanto, eu não falo lá como um leigo, falo com a experiência que tenho, pelos momentos que eu já vivenciei sobre concessões e sobre as oportunidades no passado. Então, eu digo a você que nós estamos falando com muita legitimidade e que, se ele não for resolvido no campo administrativo, dentro da ANEEL, que é a agência reguladora, nós entraremos, sim, à justiça, a todas as esferas possíveis, para que nós não permitamos que nós, goianos, eu vou repetir, eu sou consumidor residencial da Enel, infelizmente é uma tragédia o serviço. Eu sou consumidor industrial da Enel, é impossível eu investir na minha indústria porque eu não tenho energia suficiente para poder crescer. E quando tenho, eu mesmo tenho que realizar o investimento para que o meu subsistema possa, então, permitir que esse investimento seja feito e gerar mais empregos. Eu sou consumidor rural e eu não tenho como fazer nada há muitos anos, porque é impossível que esse sistema aqui da região de São Miguel do Araguaia possa receber qualquer investimento. Por isso que eu falo, Samuel, nós temos que fazer alguma coisa, e seja no administrativo e seja no jurídico, nós vamos sim tomar todas as medidas possíveis e cabíveis para que a gente, como goiano, não sofra mais esse prejuízo. Conosco aqui no Sinal Aberto, o presidente regional do Partido Progressista, Alexandre Baldi. Presidente, falando um pouco sobre o aspecto político também, aproveitando aqui essa oportunidade com o senhor participou, não neste final de semana, mas no final de semana anterior, de encontro da base. Como é que tem sido aí, como é que tem evoluído o processo da sua pré-candidatura ao Senado neste instante, levando em consideração essa participação da base aliada do governador? Samuel, democraticamente, o Partido Progressista, o qual eu presido hoje no Estado, nós temos 2 deputados federais, o deputado José Nelto e o deputado Adriano do Baldi. Nós temos hoje pré-candidatos a deputados estaduais sem nenhum deputado no mandato. Temos mais de 30 prefeitos e prefeitas, mais de 30 vice-prefeitos e vice-prefeitas, mais de 311 vereadores e vereadoras. Discutimos por um longo período qual pré-candidato o partido deverá apoiar. E foi decidido que a pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado é aquela que, majoritariamente, nós temos encaminhamento para apoiar a reeleição deste ano de 2022. Portanto, nós estamos acompanhando os eventos, assim como foi o último encontro do União Brasil na cidade de Quirinópolis. Vários prefeitos do Progressistas estiveram conosco. O prefeito Roberto Naves, de Anápolis, prefeito Fábio Correia, de Cidade Ocidental, prefeitos como Ney Canela, que falaram em representação aos prefeitos do Vale de São Patrício, e outros vários prefeitos, Vander, da cidade de Abadia, na região metropolitana. Enfim, são vários que estiveram conosco participando desse momento, Samuel, e que decidimos, então, encaminhar esse apoiamento pelo trabalho que vem desenvolvendo, pelas atuações, e assim colocando a nossa pré-candidatura ao Senado Federal, Samuel, de forma independente, para que o governador possa caminhar tranquilo com os outros partidos, aqueles que desejarem serem também pré-candidato ao Senado, e possam assim também fazerem, e nós, cada um, apresentará o seu trabalho, as suas propostas, os seus projetos e as suas ideias. E a gente, assim, também com a tranquilidade, por nós apoiarmos o presidente da República, Jair Bolsonaro, no plano nacional. O Progressista tem o ministro da Casa Civil como nosso presidente nacional, exercendo uma importante função no governo federal, e apoiarmos aqui também no Estado o governador Ronaldo Caiado. Teríamos a tranquilidade com todo o nosso time de continuar nessa linha. Presidente, ao longo das últimas semanas, Rubens e eu ouvimos diferentes atores políticos e eles pensam de uma forma distinta. Entre eles, conversamos aqui com o vice-governador de Goiás, Olinco TJ, em que ele ressalta a possibilidade de uma união de diferentes atores dessa base que pretendem aí, como o seu caso, ter esta participação na chapa para o Senado, ou então uma alternativa a essa candidatura de forma independente. E aí ele e outros que ouvimos aqui apresentam a seguinte preocupação de que uma eventual disputa dentro da própria base poderia fragmentar os votos e isso causar ou favorecer candidatos da oposição. Qual a sua análise, presidente, em relação a essa possibilidade colocada?
Samuel, eu respeito a opinião dos outros, mas dentro do nosso partido só me importa a opinião dos nossos militantes. Portanto, aqueles que são filiados no Progressistas, aqueles que são nossos vereadores, vereadoras, vice-prefeitos e vice-prefeitas, prefeitos e prefeitas, são esses ao quem nós devemos neste momento, com todo respeito a todos os demais de outros partidos, escutar, Samuel. Aqueles que têm receio de enfrentar, que procurem outra função. Aqueles que desejam enfrentar, que dispute, seja internamente, com 3, 4 candidatos dentro da base, ou com 4, 5 ou 6 fora da base. A disputa é democrática. Para nós, do Progressistas, que apoiamos o presidente Bolsonaro e que apoiamos o governador Ronaldo Caiado, a forma de ser candidato independente é uma forma salutar, inclusive, daqueles que são, como o vice-governador, que apoia um candidato nacionalmente e poderá apoiar outro candidato aqui localmente. Portanto, nós teremos a tranquilidade de ser claro e transparente com a sociedade e, sobretudo, com os nossos militantes que decidimos, de forma democrática e de forma majoritária dentro do partido. Nessa disputa, seja qual for a decisão, se por candidatura independente ou por uma candidatura única para o Senado, quais critérios que, na sua avaliação, precisam ser adotados ou que devem ser adotados para a tomada de algum tipo de decisão? Samuel, na verdade, não existem critérios. Cada partido tem a sua legitimidade e tem a sua autoridade de poder tomar a sua decisão, certo? A lei é muito clara, as regras eleitorais são bem transparentes e, assim como cada um desejar, cada partido tem a sua legitimidade de lançar o seu pré-candidato e, na convenção, ele poder formalizar a candidatura. Portanto, não existe regra, não existe norma e não existe parâmetro. E aqueles que desejarem criar, eles vão para a urna, vão discutir na urna durante a eleição para que possam apresentar os seus projetos e não tenham receio de enfrentar qualquer pré-candidatura ou candidatura dentro da base ou fora da base. Porque teorias, Samuel, elas só podem ser de fato avaliadas quando são experimentadas. E, nesse caso, se assim for necessário, que todos vão à eleição e que a base possa, então, ter 3 ou 4 candidatos oficialmente registrados pela convenção, pelos seus partidos, buscando, então, legitimamente o voto dos goianos e das goianas para que possa ser o senador da República representando Goiás no Senado Federal. Presidente, da minha parte aqui, antes de devolver a palavra ao companheiro Rubens Salomão, tem uma última pergunta. O senhor, no decorrer dessa entrevista, citou bastante, né? O apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o apoio ao governador Ronaldo Caiado. Há outros grupos, outras pré-candidaturas que também buscam o apoio do presidente da República e principalmente o voto dos eleitores do presidente da República aqui no estado. Esse aspecto, como o senhor analisa o possível comportamento não só das lideranças no sentido de atrair essa faixa do eleitorado, mas também o próprio comportamento do eleitorado em relação às pré-candidaturas colocadas aqui no estado, mas que apoiam o presidente? Samuel, eu já falei aqui na Sagres e vou repetir hoje com você, com o Rubens Salomão. O presidente Bolsonaro, ele tem uma base aliada com vários partidos, ao qual hoje ele é o Partido Liberal, o Partido PL. O PP é o maior partido da base do presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, o Ciro Nogueira é o ministro da Casa Civil e presidente nacional do nosso partido. Temos o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é também partícipe e membro dessa base apoiadora. Portanto, o presidente Bolsonaro, em todas as conversas, assim como o Ciro Nogueira é um dos coordenadores políticos dessa pré-campanha, ele não vai colocar para fora, para assim dizer popularmente, nenhum apoio político. E não haverá um candidato oficial, um candidato único, aonde houver mais de um candidato. Eu te falo como o Brasil, Samuel. Eu, como coordenador nacional do Partido Progressista no campo político hoje, debatemos em vários estados. E essa é uma realidade em vários dos estados. Ele não vai colocar para fora nenhum apoio político que ele possa ter da sua base. E ele não vai escolher um candidato oficial, seja governador, seja senador, aonde houver mais de um candidato apoiando a ele. Ele vai receber os apoios e vai, então, deixar a sua base ou seus seguidores a melhor escolha. Portanto, assim será em Goiás, Samuel, mas assim será também no estado de Minas Gerais, assim será também em outros vários estados, onde tem essa dificuldade, esse desafio, porque existem mais de um candidato que poderá apoiar o presidente Bolsonaro. Seja governador, Samuel, seja senador da República.
Rubens Salomão, conosco o presidente estadual do Partido Progressista, Alexandre Baldi. Os seus demais questionamentos, Rubens. Presidente, em relação àquela questão do Senado, que Samuel Starello perguntou agora há pouco, o PP, então, nem se dispõe a uma possível conversa sobre unidade de candidaturas ao Senado na base aliada. Se alguém chamar para uma conversa dessa, o PP, o senhor não se dispõe a conversar? O presidente da Assembleia, Eliseu Vieira, é pré-candidato ao Senado e disse aqui para a gente, disse aqui a coluna Sagres em Off, que os partidos têm maturidade para sentar, conversar e apresentar uma solução de unidade para o governador. O PP não se dispõe a essa conversa. De uma forma ou de outra, vai ter candidatura, Baldi? Rubens, com toda sinceridade, o Progressistas tomou uma decisão que ela é democrática, uma decisão que não é minha, decisão que não é do Alexandre Baldi, que é o pré-candidato ao Senado. É uma decisão que foram dos prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, vereadores e vereadoras, militantes, presidentes de diretórios, são de vários membros do Partido Progressista no estado de Goiás. Portanto, uma decisão interna, ela é legítima e ela é a necessária para que possa dar, então, força e estatura à nossa pré-candidatura ao Senado, respeitando a opinião de todos. Mas aqueles que divergirem, que eles busquem o seu espaço. Mas aqui dentro do nosso partido, estamos unidos e estamos coesos nessa definição. Portanto, a nossa decisão é clara. Haverá a pré-candidatura formalizada. Se houver mais de um pré-candidato ao Senado, que se faça, então, a disputa durante democraticamente as eleições, e se haverá o consenso de outros, aí não nos cabe discutir. Mas a nossa posição está clara e está colocada. E a perspectiva para a disputa ao governo do Estado, Baldi? Hoje há essa avaliação, né, de que há uma pressão grande no PSDB para que Marconi Perillo seja candidato ao governo. Qual é a perspectiva da sua visão dessa disputa ao governo, tendo Caiado, Mendanha, Vitor Hugo, candidaturas à esquerda também, e a possibilidade de Marconi voltar como candidato a governo, Baldi? Bem, Rubens, ainda um cenário bem aberto. A pré-candidatura do deputado Vitor Hugo vem sendo aí construída dia a dia, né? Tem números bastante inexpressivos, mas ele vem colocando o seu projeto à sociedade. A pré-candidatura do ex-prefeito Gustavo Mendanha, né, que tenta sair da região metropolitana também para buscar ser reconhecido. A pré-candidatura, se de fato acontecer, do ex-governador Marconi, ela se torna uma pré-candidatura que tem mais campo, tem mais abertura. Aí já faço aqui comentários como analista político e não como um membro dirigente partidário ou pré-candidato, mas já tem mais reconhecimento por parte de toda a população, já que o ex-governador é reconhecido por mais de 90% da população que tem o seu nome mencionado. Portanto, aí já passa-se por um cenário, né, de mais disputa e certamente com o segundo turno sendo mais plausível. Entendi. Baldi, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres para falar sobre esse trabalho, né, do senhor em relação à Enel. Tem participação aqui de ouvintes, tanto na live no YouTube quanto lá no nosso WhatsApp, falando sobre o trabalho da Enel prestado aqui em Goiás, muitas reclamações, claro. Enfim, a entrevista aqui o senhor comentando sobre isso, mas também sobre o cenário político em Goiás e os caminhos do PP. Um abraço, Baldi, obrigado pela entrevista, boa semana e bom trabalho aí, bom dia. Valeu, Rubens Salomão, obrigado ao Samuel, obrigado a todos que participaram conosco na Sagres, seja pelo rádio, seja pelo meio virtual. Vamos deixando você aí com as novidades nos próximos dias. Eu volto na ANEEL e tomarei medidas jurídicas, sim, se de fato nada administrativo for feito. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos, uma excelente semana e um abraço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Só para detalhar, Baldi, o que seriam as medidas jurídicas que estão no radar agora? Rubens, de fato, nós entramos na justiça para que possa ser impedido a transferência dessa concessão sem que seja esclarecido todos esses pontos. Porque, vamos lá, vamos relembrar, Rubens, se for transferida a concessão para um terceiro interessado, vai ter de haver repactuação, porque as regras elas não estão sendo cumpridas. 2 anos tem que, então, se decretar a caducidade. Se for um novo investidor, né, que seja comprador da Enel, terá sim que a agência reguladora repactuar
os compromissos que não foram realizados pela Enel. Portanto, nós iremos à Justiça para termos de forma clara, claríssima, Rubens. Lembrando que a diretoria da Enel será ela substituída ao longo deste ano. Portanto, nós queremos que, como goianos, que a gente não sofra prejuízos novamente, amargando no dia a dia na distribuição de energia elétrica. Ok. Obrigado, Baldi, pela entrevista. Um abraço.